Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, como faço todas as manhãs. E te pergunto, quando a vitória tem gosto amargo, a gente deve celebrar ou deve chorar? Temos que ter entendimento de falar com Deus, de fazer votos com Deus, porque depois pode ser que a gente não tenha o resultado que a gente gostaria diante das situações. E a mensagem de hoje está em Juízes, capítulo 11, do versículo 30 ao 39. A vitória sem direção de Deus pode se transformar em dor. Então há momentos em que Deus nos dá vitória, mas as nossas atitudes, decisões ou votos precipitados transformam o triunfo em lágrimas. E eu quero falar para vocês hoje a história de Jefté, que mostra uma profunda verdade espiritual. Não basta vencer a guerra do lado de fora, é preciso vencer a guerra dentro de nós, especialmente contra a pressa, a emoção e os votos impensados. A pergunta deste texto é impactante: como reagir quando a vitória tem gosto amargo? Nós devemos celebrar ou chorar? Então o livro de Juízes descreve um período marcado por instabilidade espiritual, moral e política do povo de Israel. O povo vivia em ciclos constantes de pecado, opressão, clamor e libertação. E Jefté, filho de uma prostituta, rejeitado por seus irmãos, ele torna-se líder dos homens vadios de Gileade. Quando Israel é ameaçado pelos amonitas, ele é chamado para ser juiz e guerreiro. E em meio ao conflito, Jefté faz um voto precipitado a Deus, prometendo sacrificar quem saísse à porta da sua casa, caso ele obtivesse vitória. E Deus lhe concedeu a vitória. Mas quem sai ao encontro dele é sua própria filha. Então a celebração transforma-se em lamento. Então a pressa que precipita o coração, está no verso 30 e 31. Jefté falou antes de pensar, prometeu antes de discernir e votou antes de ouvir a Deus. Jefté fez um voto desnecessário, Deus não pediu esse tipo de sacrifício. Votos precipitados revelam ansiedade espiritual, como se Deus dependesse de nossas barganhas, como se a gente tivesse que realmente fazer algo para Deus, para Ele nos dar algo em troca. Muitas vezes buscamos a vitória, mas queremos controlar o processo, né? E quando a gente fala sem direção, podemos arruinar, amarrar, acabar com o nosso próprio futuro. Então, antes de prometer, decidir, assinar, assumir ou falar algo, ore. A pressa é a inimiga da sabedoria. Busque direção antes de buscar o resultado. A vitória que nem sempre traz alegria está no versículo 32 ao 34. A guerra acabou, Jefté venceu, mas a vitória trouxe dor. Deus deu a vitória apesar do voto, não por causa do voto. Quando Jefté volta esperando festa, encontra sua filha com tamboris. Muitas vitórias externas escondem derrotas internas dentro de nós. Nós queremos mostrar para as pessoas que somos vencedores, que andamos de cabeça erguida, mas ninguém sabe o que tem dentro do nosso peito. Ninguém sabe as consequências que nós enfrentamos, muitas das vezes, por querer andar com a cabeça erguida. Então a maior dor não foi o inimigo, mas o próprio voto precipitado dele. Questione-se, aquilo que eu chamo de vitória está de fato produzindo na minha vida? Você realmente é vitorioso? Porque nem toda vitória é sinal de aprovação divina. Algumas são correções, consequências ou simplesmente provas. E a dor das consequências são irreversíveis muitas das vezes, né? Jefté chora, ele rasga as vestes, mas não pode voltar atrás do que ele falou. Consequências de decisões impulsivas muitas vezes são irreversíveis. E a filha de Jefté demonstra submissão e honra, contrastando com a imprudência do pai dela. A história mostra que o verdadeiro sacrifício não foi por Deus, mas pela imprudência de um líder. Aí eu te pergunto, celebrar ou chorar? Jefté teve vitória,
mas o preço foi alto demais. Então ore para que Deus cure as consequências das suas decisões passadas, aquelas que você carrega até hoje tentando andar com a cabeça erguida. Peça para Deus te dar sabedoria nas decisões futuras. Algumas dores só são transformadas quando entregamos completamente a Ele. E a história de Jefté ensina-nos que uma vitória sem sabedoria pode se transformar em amargura total. Ele venceu o inimigo, mas perdeu o que tinha mais de precioso. Ele conquistou o campo de batalha, mas perdeu dentro de casa. Ele celebrou, mas ele terminou chorando. Então que a gente aprenda a não agir na emoção e não prometemos o que não podemos cumprir, né? E buscar a direção antes de tomar decisão, que as nossas vitórias sejam doces, porque foram guiadas por Deus e não por a nossa pressa, não pela nossa ansiedade. Se você for olhar o livro de Jefté, eu creio, dá para entender, deixa-nos entender que ele não entregou, ele não sacrificou a sua filha, não sacrificou na morte, dizendo, mas ele entregou ela a Deus para viver eternamente para Deus, até a morte, né? A eternidade toda para Deus. Ele entregou ela, então ela não casou, ela não teve filhos, ela não teve vida mais, por causa de uma decisão do pai. Sabe, ela não produziu frutos, ela simplesmente viveu para Deus, tipo uma compensação, porque ele não teria coragem de sacrificar a própria filha, mas também não teria coragem de deixar o voto com Deus passar em branco. Então pense bem antes de qualquer atitude na sua vida. Não faça como Jefté, um guerreiro, um homem rejeitado pela família. Um homem que se tornou juiz, levantado por Deus, mas tomou uma decisão precipitada. E uma decisão precipitada pode arruinar a vida de alguém. Não somente a sua, mas de quem está do seu lado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Pai. Graças te damos, Senhor, pela forma que tem conduzido a nossa vida, pelo entendimento da palavra que tem nos trazido diariamente, por confortar os nossos corações, Senhor, por nos ensinar que as decisões precipitadas trazem consequências irreversíveis e muitas das vezes pagamos com a própria vida. Que o Senhor seja louvado em todo tempo e lugar. Senhor, abençoe os casamentos, abençoe os nossos filhos, nossa família, nossa casa, tudo que está nas nossas mãos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deixou como responsabilidade, que seja guiado conforme a Tua vontade, conforme a Tua direção, que nós aprendamos a respeitar os princípios divinos e andar em concordância com o Senhor. Abençoe, Senhor, nossa vida, nosso dia, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?